Muito bem, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma de nossas aulas aí de Direito Civil 3. Pessoal, hoje é 19 de outubro de 2020. Nesta aula nós vamos tratar, na verdade, uma continuidade, né, da anterior, cuja ocasião nós trabalhamos então com a classificação dos contratos e por hora a gente designou esta aula anterior, né, como parte 1. Portanto, essa nossa aula de hoje é a parte 2, né, da classificação dos contratos. Eu havia mencionado a vocês na última aula que nós trabalharíamos, né, com 25 modalidades da classificação dos contratos. Isso é o que majoritariamente as doutrinas nos trazem, né, nos prestigiam com estas modalidades. E na aula de hoje, veremos as 13 restantes, né, para completar então as 25, que nós já estudamos, as 12 anteriores, né, perdão. E na aula de hoje, já sem muita delonga, né, já vou aproximando aqui em tela. Observe que quando eu for comentando, na verdade, eu separei elas por esses colchetes ao lado, essas chaves ao lado, que é aquela velha espécie de grupos, né, por grupos, por subgrupos, subcategorias, que na verdade são subcategorias que são opostas entre si, que a gente vai acabar relacionando e caracterizando os contratos a partir delas, tá? O primeiro que nós vemos em tela, gente, já para darmos a inauguração à aula, é o contrato classificado como intuito persona, também conhecido como personalíssimo, como contratos pessoais, né? Intuito persona é uma palavra originária do latim, né, do chamado do juridiquês, que nós costumamos falar, que na verdade nada mais é de fato do que contratos personalíssimos, né? Quando traz essa terminologia, seja um contrato, seja uma situação que nos deparemos no direito civil brasileiro, e encontrarmos intuito persona, ele está dizendo a personalidade do indivíduo. Ele se remete, na verdade, ao quesito exatamente a pessoa que tem que estar prestigiando aquela obrigação, exatamente a pessoa ou a parte que tem que estar cumprindo determinado dever obrigacional. Então, quando a gente fala em contratos intuito persona, ou personalíssimo, como queiram chamar, até acho que personalíssimo soa um pouco melhor, né, para a gente utilizar o macete da memorização, estamos falando que um contrato, gente, na sua essência, não basta apenas que o indivíduo, o devedor do lado contratual, ele cumpra apenas o objeto do contrato. Mas também, veja que eu coloco vírgula, né, mas também, que ele cumpra ainda com a sua própria pessoa, ou seja ele mesmo que vá cumprir esse determinado objeto prestacional. Resta dizer, então, que ele não pode, em outras palavras, né, ele não pode designar um terceiro para que tome seu lugar e cumpra por si esta obrigação. Nem mesmo, talvez, por objetos como procuração, que a gente está habituado no dia a dia, né, como um instrumento de autorização, declaração, etc. Na verdade, quando esse contrato for tipificado, portanto, classificado como intuito persona, somente as partes que estão envolvidas que serão as únicas e exclusivas habilitadas para cumprir o objeto prestacional do contrato. Então, isso é muito importante, tá? O que vai diferenciar das demais modalidades contratuais é que, além do objeto que tem que ser cumprido, que esse quesito, inclusive, é exigido em todas as modalidades, né? Óbvio, né? Todos querem que o objeto contratual seja cumprido, mas aqui ainda tem uma adicional, que tem que ser pela própria parte que está vinculada ao contrato. Inclusive, para a gente conseguir identificar, muitas vezes, em um contrato que ele é intuito persona, geralmente ele vai ter que constar uma cláusula no seu interior que vai justamente descrever lá que este contrato se compromete unicamente a parte a cumpri-lo, ou algo do gênero. Então, significa que ele vai ter que ter essa previsão por força de cláusula contratual. Caso contrário, se não houver esta previsão na cláusula contratual, subentende-se, né, que qualquer um, a mando do próprio contratante, poderá cumprir, se for o caso, né, se for conveniente, é claro. Então, veja que eu coloco apenas aqui em tela, gente, algumas palavras-chave eu acabei grifando em verde, que eu acho que são importantes para a gente amadurecer. Então, a gente fala aqui que são contratos que são realizados levando-se em consideração a pessoa, então, portanto, da parte contratada. Então, a parte contratada, ela é fundamental, né, para que esse contrato se concretize e se consolide o seu devido cumprimento entre as partes. Veja que eu coloco aqui também, gente, que só ele, né, ou seja, só a parte, pode, portanto, executar a sua obrigação, portanto, executar o seu devido cumprimento, né? Veja que eu coloco que a doutrina aqui, né, a gente ela assevera que são os contratos celebrados em atenção ao quesito qual deles, né? As qualidades pessoais de um dos contratantes, né? Portanto, então, gente, quando falarmos de contrato intuito persona, ou personalíssimo, significa falar também que as suas obrigações, elas não têm um caráter de transmissibilidade, ou seja, elas são obrigações pelas quais somente a parte é que realmente pode cumprir. Veja aqui um exemplo que eu coloco, simples, né, gente? Um contrato de um ator famoso para gravar um filme. Caso ele desista,
ele não será aceito, né, o que o filho dele, por exemplo, ocupe o lugar dele. Na verdade, uma obrigação aqui é intuito persona, né? A gente pode observar, inclusive, que quando essa obrigação ela vem por força de cláusula contratual, né? Um outro exemplo que eu até usei com você, se não me falha a memória na videoaula, é se eu fosse contratar um pintor, né, para pintar uma tela, e assim eu colocar na minha casa, no meu escritório, mas eu gostaria que fosse exatamente aquele pintor. Então vai ser colocado isso em cláusula, né, que a prestação de serviços deverá se dar exclusivamente pela pessoa X, né, pelo pintor X, dada a sua qualidade, dada as suas características de pintura, o seu traço na tela. Então, todos esses detalhes significa dizer que eu também estou contratando não só o cumprimento da obrigação, mas também eu estou contratando a qualidade da pessoa. Por isso que a gente vê, falamos ali em qualidades pessoais, né, que na verdade justamente significa dizer que se não for exatamente aquela pessoa, efetivamente, então, o contrato não poderá ser cumprido na sua integralidade, tá? A outra modalidade, gente, que são os chamados contratos impessoais, como nós podemos ver em tela, são contratos, na verdade, que vão justamente de encontro, ou seja, contrariamente, né, ao modelo acima que acabamos de mencionar. Os impessoais, na verdade, eles vão exigir essencialmente que cumpra-se, assim como a maioria dos contratos, unicamente o objeto do contrato. Ou seja, ele não vai exigir o adicional, né, que seja exatamente a parte que faça esse respectivo cumprimento. Quando a gente fala impessoais, já vem o nome de impessoalidade, né? Quando a gente fala na característica, inclusive, de impessoalidade no direito, a gente está falando justamente que não é obrigatório a exigência da parte para tal ato jurídico, por exemplo. E esse raciocínio também a gente aplica no campo dos contratos, né? Então veja que eu coloco em verde aqui em tela, gente, que não importa a pessoa do outro contratante. Ocorre geralmente nas obrigações de dar uma coisa, né? Então é mais frequente, né, gente, eu diria, a recorrência dessa modalidade nas obrigações de entregar algo a alguém, né? Então veja o exemplo que eu coloco, né? Aqui é uma simulação de um pagamento. Se João me deve, por exemplo, R$100, não há problema que o filho ou a esposa me paguem tais R$100. Ou seja, as pessoas farão em nome dele o cumprimento contratual. Diferentemente se fosse um contrato intuito persona, né? Porque geralmente eu exigiria, tem que ser somente o João que me efetuará o pagamento. Caso contrário, não será aceito. Poderia. Então aí seria um contrato diferente de impessoal, ou seja, intuito persona. Então, aqui nesse caso, gente, o que vai mudar é muito simples. O impessoal para o intuito persona é especificamente o quesito da exigência do cumprimento pela própria parte. No intuito persona, existe, então, o cumprimento obrigatoriamente pela própria parte. Já aqui no contrato impessoal, qualquer pessoa poderá cumprir a mando, né, a pedido do próprio contratante. Então, digamos, eu posso designar alguém para que vá lá e efetue um contrato. Até mesmo uma prestação de serviços. Digamos que eu tenho uma empreiteira, né? E eu tenho vários funcionários que trabalham para mim, por exemplo. E uma pessoa me contrata, a minha empresa, para que eu efetue uma reforma na sua casa. Mas esse contrato ele não vai dizer que tem que ser exatamente eu que tenho que ir lá, Alex, cumprir a mão de obra. Então eu posso designar qualquer um do meu pessoal do meu quadro de funcionários que lá irá efetivamente cumprir o contrato. Então significa que esse seria um contrato impessoal, né? Porque não está sendo exigido que a própria parte vá lá e cumpra o objeto contratual. Tá bom, gente? Na próxima modalidade, no final, se tiver alguma dúvida, a gente discute, tá? Tomem nota, por favor. Na próxima modalidade, nós vamos ver dois grupos também, que são chamados típicos, ou também nominados, né, conhecidos com essa tipificação, ou atípicos, né, ou inominados, né? O próprio termo já está dizendo, né? A gente vem de tipicidade ou atipicidade do direito. Quando falamos em fatos típicos, né, acontecimentos típicos no direito, estamos referindo a fatos recorrentes que acontecem com certa frequência, que na verdade sua ocorrência já se tornou habitual, tá? Então veja-se que aqui no primeiro modelo, que a gente fala em contratos típicos ou nominados, né, eu coloco bem claro, né, que estão tipificados em lei. Falar em tipificação da lei, gente, significa previsão legal, né? Então quer dizer o quê? Que esse modalidade contratual, ele vai ter um regramento já estabelecido pela legislação brasileira. No nosso caso aqui da nossa disciplina, seria o Código Civil, né, o mais adequado para que houvesse artigos de lei, né, que prevessem tal modalidade contratual. Alguns exemplos que eu coloco aqui em tela: contrato de locação e compra e venda. São apenas meros exemplos, tá, gente? Existe uma infinidade no Código Civil, tá? Ou seja, no Código Civil a gente vai encontrar a regulamentação dessas duas modalidades contratuais, por exemplo. Ou seja, vai se falar lá que o que é um contrato de locação, como ele deve ser feito, algumas regras específicas dessa modalidade contratual que devem ser, por exemplo, seguidas pelas partes.
Então, significa dizer, gente, que um contrato que a gente utilizar como o item, né, como chamá-lo de contrato típico, também pode ser chamado de nominado, né? Nominado é uma palavra mais para confundir em prova, né? Mas típico e nominado é a mesma coisa. Típico vem de tipicidade, então eu vou lembrar de tipificado, né? Tipificado é contido na lei, tá? Então, são contratos que já têm regras pré-estabelecidas que as partes deverão seguir o rito que ali demanda, né? Agora, contratos que a gente vê em tela atípicos ou inominados, que já é o oposto do anterior, atípicos é porque tem o caráter de atipicidade. Então, a atipicidade é algo que ocorre raramente, poucas vezes, né? Não é algo muito habitual, usualmente, no direito. Então, por exemplo, falando em contratos, que significa dizer que são modelos, são espécies de contrato que poucos são utilizáveis, né, no dia a dia. A gente praticamente nem se vê falar, por exemplo, né? E aí eu coloco aqui também, gente, pelo fato de ele ser atípico e inominado, ou seja, ele não estará previsto, portanto, em lei, em artigo de lei do Código Civil, por exemplo, que eu coloco aqui, são ainda os que não foram regulamentados. São contratos criados pelas partes, veja, então, gente, aqui nós temos o elemento da manifestação de vontade, isso é primordial, né? Dentro do princípio da liberdade contratual. Quer dizer o quê, gente? Que esses contratos chamados de atípicos, eles estão resguardados, né? Ou seja, eles estão fundamentados pelo princípio da liberdade contratual. Ou seja, todos nós somos livres para contratar com quem quisermos e sobre o que bem entendermos. Claro que a gente sabe que existem certas limitações, isso a gente já discutiu lá no início do semestre, né? Na ocasião em que nós falamos que essas modalidades contratuais, como que eu vou dizer assim para vocês, ela não vem prevista, né, no código, na verdade ela exige. Vamos ver que tem uma pergunta aqui, gente, do Sábio. Contrato de namoro é atípico? Olha, Sávio, na verdade, para ser bem franco, eu acredito que ele ainda, há muito tempo atrás, eu diria com certeza, né? Mas hoje, claro que andou mudando muita coisa. O nosso código de 2002, ele trouxe algumas inovações, mas, na verdade, quando falamos aqui, matéria de direito de família, por exemplo, aqui envolve, contrato de namoro, nesse caso, eu entendo ainda que continua sendo atípico, tá? Não é algo muito usual, mas, na verdade, ele é uma forma também de um casal, de namorados, que nada impede que eles assim o façam, eles possam justamente contratar, né, algumas regras do relacionamento que eles entendam que possam ser justas e que ambos aceitem, né? É importante lembrar também, daí nesse caso aqui, sabe, que esse contrato ele não pode também estabelecer vontades das partes que contrariem, por exemplo, a legislação vigente. Digamos que nesse contrato de namoro eles queiram resguardar obrigações de direito sucessório. Digamos, se eu falecer, todos os meus bens ficam para namorado, por exemplo. Isso já iria confrontar a legislação vigente, né? Ou seja, no direito sucessório, obviamente, tem aquela questão toda que a pessoa tem que ter um vínculo, tem aquela questão toda que nem todo, que parte do bem, se ele tiver herdeiros, 50% ficam aos filhos, os demais 50% poderá dispor, então tem todo esse regramento que a gente não vem ao caso aqui, né, apenas para ilustrar, mas eu te responderia que sim, tá, sabe? O contrato de namoro, hoje, ainda, nos dias de hoje, a gente pode interpretá-lo sim como um contrato atípico, tá? Até porque uma característica muito forte que vai nos dar essa identidade é que não há previsão legal ainda, né? Se tu for olhar no Código Civil, não há sobre o contrato de namoro, né? Então não há uma determinação específica, né? Mas ainda apenas direcionamentos, mas que nada nos impede, portanto, se um casal queira assim efetuá-lo, tá? Espero que tenha respondido aí, tá? Qualquer coisa você acrescenta aí, por favor. Então, o que eu falava, gente, que é um contrato que ele é regimentado, então, pelo princípio da liberdade contratual e não está previsto no código, né? Eu coloco aqui, inclusive, um outro ponto importante, gente, que, no entanto, eles devem respeitar a função social do contrato, né? A gente estudou o princípio da função social e, na sua essência, o que ele nos diz? Ele nos diz que um contrato em si ele tem que cumprir a sua finalidade, a função a que ele se destina, né? Mas a função social do contrato tem que ter um início, meio e fim. E, é claro, possibilidades, né, justas para que a parte consiga cumprir esse contrato. Aqui eu coloco um mero exemplo, gente, que é a locação de um cômodo da casa, né? Talvez aqui em Cuiabá, não sei se acontece muito, né? Mas a gente vai em outras capitais que tem outras também universidades federais, acontece muito, observo, de estudantes que vêm de outros estados, por exemplo, que passam no vestibular e vai estudar, digamos, numa outra capital lá, sei lá, 500 mil quilômetros, né, digamos, lá muitas vezes é mais rentável que você alugue um quarto. E tem essa possibilidade, né? Então, muitas vezes, digamos que eu resida num imóvel que tenha quartos disponíveis e talvez eu queira obter renda a partir deles, inclusive auxiliar no custeio das despesas da casa, eu posso muito bem anunciar que eu quero alugar um quarto do meu imóvel, por exemplo.
na verdade, um dormitório. Então, não estou alugando a totalidade do imóvel. Então, observem, gente, que é um contrato que eu faria, no caso, com o suposto estudante, de locação, mas é um contrato que ele é atípico porque ele é locação de um dormitório. Observem que é diferente. Se nós formos olhar no Código Civil brasileiro, nós vamos encontrar regras, por exemplo, apenas em caráter geral, no que tange ao contrato de locação. Mas quando ele fala de contrato de locação no Código Civil, ele está se referindo à integralidade do imóvel, ou seja, a locação da totalidade, do bem, da propriedade, por exemplo. Então veja-se que essa modalidade de eu locar um cômodo da minha casa, ele é um contrato atípico. Claro que ele poderá fazer uso de algumas regras gerais do contrato de locação, se assim puderem ser encaixadas, né, como prazo de notificação, 30 dias, aquelas questões basilares, né? Mas eu digo, o fato de você locar um quarto, você não acha uma lei específica sobre isso, né? Então veja-se que aí vai valer muito o quê? A vontade das partes, a liberdade de contratar que eles estão revestidos, e aí, claro que desde que não contrariem a legislação vigente, né, não criem nenhum ato de ilicitude, de ilegalidade nesse contrato, não há problema algum. Tá? Então, recapitulando, gente, contratos típicos, né, ou nominados, sempre terão que estar previstos em lei, tá? No entanto, contratos atípicos ou inominados, né, portanto, não tem previsão legal na legislação brasileira. Lembrando que eles podem ser pactuados, contratos de qualquer espécie, desde que, abre aspas, não contrariem a legislação vigente, ok? Avançando, gente, temos aqui mais outras duas modalidades. Uma delas, que é o de adesão, né, que a gente já ouviu falar muito dele, no dia a dia a gente talvez interage muito com essa modalidade contratual e dá muita dor de cabeça, então vamos falar deles ali também. O primeiro que nós temos aqui são os chamados contratos paritários, também entendidos, gente, como amigáveis ou ainda GREA-GRE, né? Já vi cair em prova de exame de ordem, de concurso, o termo GREA-GRE, que é justamente uma palavra muito também atípica, né, que acaba nos confundindo, mas é na verdade chamado contrato paritário ou amigável, tá? O que eu coloco ali, gente? Que é quando as partes estão colocadas, né, em pé de igualdade, ou seja, paridade. Né? Por isso que vem contrato paritário. Né? Então, paridade significa um equilíbrio. No campo dos contratos, nós falaríamos que haveria uma isonomia entre as partes, né, no que tange à manifestação de vontade. Significa dizer que quando as partes estão em igualdade no contrato, basicamente elas estão podendo manifestar sua vontade, ouvir a outra parte e elas chegarem a um denominador comum. Ou seja, sem pressão, sem coesão de um lado perante o outro. Significa que elas estão exercendo a sua plena liberdade de contratar. E é claro que também de uma forma igualitária, que não há possíveis injustiças naquele cenário, nem causas impositivas, tá? Um exemplo muito simples, né, gente, que eu coloco aqui é a compra e venda, que ela também se enquadraria num contrato paritário. Digamos, quando eu quero vender um bem, a outra pessoa sim o quer adquirir, ambos chegamos a um entendimento, ambos dialogamos, né? Então há um entendimento e aí sim lavramos um contrato escrito, normal, tranquilo. Então isso seria um contrato paritário, é quando não há nenhuma interferência de uma coesão, de uma imposição sobre de uma parte perante a outra, tá? É muito tranquilo. Então é o GREA-GREA, tá, gente? No entanto, a outra modalidade que vemos em tela, a gente é o chamado contrato de adesão, né? Vem de aderência, né? A palavra adesão, às vezes, em alguns segmentos do direito, ela até soa de uma forma um pouco impositiva, né? Você fala, adesão significa, em palavras simples, né? Quer dizer que eu tenho necessariamente que aderir a tal situação, tais regramentos, por exemplo. Então, observem aqui, gente, que a gente coloca, né? Quando uma das partes se limita a aceitar as cláusulas, veja, se limita, gente, aqui já tem uma palavra, uma espécie de submissão, né? E condições previamente estipuladas pela outra. Um exemplo muito simples que a gente vivencia, a gente é a contratação de serviços de internet, serviços de telefonia, né, ou até TV a cabo, né? A gente costuma trabalhar com essas grandes operadoras que oferecem esses serviços, né? Hoje a gente sabe que ninguém vive sem internet, né? Felizmente ou infelizmente, nós somos reféns dessas companhias, se formos pensarmos, né? Nós temos aí, talvez, poucas ofertas no nosso país de empresas que oferecem esse tipo de serviço. A competitividade acaba sendo nem tão grande entre elas, né, no sentido, se formos ver, os valores, algumas vezes, acabam sendo meio que tabelados. Ou seja, qual é o critério que nós vamos utilizar se nós precisamos contratar uma internet? Nós vamos verificar, é claro, as operadoras que ofertam esse serviço na nossa localidade, faremos um contato, e aí, claro que nós vamos ver pela tabela de preços que eles já nos impõem. Observe que aqui, gente, o fato deles já trazerem um preço pré-determinado pelo serviço também significa uma forma de aderência, porque, na verdade, eu não vou poder contestar e nem sequer negociar o preço desse serviço. Então, veja-se que aqui nós temos uma característica já inicial de adesão, que é quanto ao valor do serviço.
Então, aqui, ou seja, é 100 reais para 10 mega. Eu não posso nem dizer, mas não dá para nós fecharmos por 80? Não, a empresa vai rir de você e vai dizer que não, né? Na verdade, são regras já pré-estabelecidas. Então, o primeiro momento, né, gente, aqui já nos deparamos com a questão da adesão quanto ao valor. Outra questão, gente, que eles colocam muitas vezes, plano de fidelidade, 12 meses, né, por exemplo. Então, num contrato de internet, por exemplo, ou TV a cabo, né, a gente vivencia que quando assina hoje, por exemplo, a gente tem essa fidelidade de 12 meses, né, que na verdade é uma forma de eles conseguir amarrar o cliente, né, para que você não saia dentro desse período. Se assim você sair, você paga uma multa moratória, né, dos meses proporcionais que ainda faltam a ser cumpridos nesse contrato. Então, observem que isso, gente, também são elementos que a gente não pode contestar e nem sequer negociar. Então, observem que num prisma geral, se olharmos o contrato de adesão, esse exemplo que nós elencamos agora, ele é um contrato efetivamente que ele te dá as regras e cabe unicamente a mim, como parte, aceitar ou não. Eu não tenho outra saída, né? Ou aceito ou não aceito. Então, na verdade, veja que eu não posso nem sequer barganhar. Talvez no contrato desse a gente o máximo consegue definir as datas opcionais que eles nos dão de vencimento, né? 10, 15, 20, por exemplo. Mas mesmo isso não significa manifestação de vontade plena, né? Porque eles já te dão datas pré-prontas, que você também tem que aderi-las uma ou outra, né? Então veja que tudo é vinculado à característica da adesão. Então, gente, para diferenciar um contrato paritário de um contrato de adesão, o paritário a gente vê que as partes estão em pé de paridade, em pé de igualdade, né? Elas podem dialogar e negociar a qualquer instante da formação contratual. No entanto, no de adesão, a gente observa que não, né? A gente tem, na verdade, uma forma de você aceitar ou não as condições que ali lhes são impostas, tá? Inclusive, os contratos de adesão, eu falei no início que dão muita dor de cabeça, né? Quando a gente não consegue, especialmente, resolver de forma extrajudicial com essas grandes empresas, a gente acaba muitas vezes indo ao direito, buscar o direito do consumidor, buscar o próprio poder judiciário, muitas vezes, em face de algumas injustiças que a gente não concorde. E eu digo a vocês que até há decisões jurisprudenciais que, dependendo, claro, do caso, elas dão decisões favoráveis, na sua grande maioria, aos clientes, ao consumidor, né? Alegando, inclusive, o princípio contratual, gente, aqui, da igualdade, ou seja, que não há uma presunção de igualdade quando a pessoa efetua a contratação. Porque, na verdade, ela não pode negociar questões detalhadas desse contrato. Ou seja, apenas ela pode optar em regras pré-estabelecidas que já lhe são disponíveis, né, portanto, impostas, tá? Então, vejo que aqui é uma questão bem discutível no campo doutrinário, e eu diria para vocês mais ainda no campo judicial, né, jurisprudencial, tá? Então, paritários, igualdade, adesão, simplesmente adere, né, se limita à aderência sem discussão alguma, tá bom? Avançando, gente, temos outras duas modalidades, que são os contratos não solenes, também compreensíveis como não formais, e também os contratos solenes ou formais, né? O próprio termo já nos dá uma leve sensibilidade, né, gente? Observe no primeiro. A lei não exige uma forma pré-estabelecida para reger os contratos. A regra é a utilização dos contratos não solenes ou não formais, né? Eu coloco um exemplo, compra e venda de bem móvel, né? Observe, gente, móvel, né? O que eu quero dizer aqui, pessoal? O contrato não solene, o próprio nome já está dizendo, é que ele não exige uma solenidade, não exige uma formalidade das partes quando eles vão construir determinada relação contratual. E são modalidades, muitas vezes, que elas estão isentas de lei. Veja, isenta de lei significa dizer, não é que ela não possa fazer o que eu quiser, é quer dizer que ela não está prevista também em lei e não possui sequer um regramento que eu deva me seguir ou basear para construir esse contrato com a outra parte. Então, um contrato dessa espécie que a gente pode fazer, contrato de venda de bem móvel, né, gente? Vamos pegar mobília, que eu possa vender, digamos, eu quero vender a minha cozinha, o meu dormitório, né, sob medida. Então, digamos, eu estou vendendo o imóvel, mas eu estou inserindo junto dele como objeto de venda o quarto que já está montado. Por exemplo, não tem como eu levar para outra casa, porque a medida é diferente, não vai se adequar. Então, como eu fiz, por exemplo, sob medida, eu vou negociar com esse futuro comprador se ele tem interesse em adquirir essa mobília. Digamos que ele tenha, aí no contrato que a gente vai fazer da venda, a gente já pode inserir até a questão do venda do bem imóvel. Então, está incluso os quartos, né, dormitórios, X, aí caracterizado em todos os seus detalhes e qualidades, né? E é uma forma que não exige uma solenidade. Então, observe que não vai dizer qual é o prazo quanto à questão do bem móvel, quais são as regras que têm que ser seguidas, se existem, por exemplo, artigos do Código Civil que devam ser orientados, né, para a constituição desse contrato de bem móvel. Então, observe que não há regramento, gente. Então, ou seja, quando não há uma solenidade, significa que eu tenho total liberdade para contratar com a outra parte, assim como nós dois entendermos.
Claro que aí tem que ser respeitado também a questão da igualdade entre ambos, eles não tem que ter nada que seja buscando obter vantagem ilícita perante a outra parte, ou uma espécie talvez de enriquecimento ilícito. Essas são questões que estão sempre presentes, que é da boa-fé, né? Então a boa-fé, qualquer espécie de contrato, ela vai estar presente, talvez em alguns com maior intensidade, talvez em outros com menor. Mas no caso do não solene, gente, então, é que não há uma regra estabelecida que vai te dizer, olha, você tem que fazer primeiro passo isso, segundo passo aquilo, e aí vai, né? Então, você tem uma certa flexibilidade. Podemos taxar essa característica aí, tá? Outro contrato ali, gente, são os solenes ou formais. Solene já está dizendo, ele traz uma solenidade, ele exige uma formalidade das partes para que convencionem determinadas espécies contratuais. Veja que eu coloco aqui, gente, que a forma especial deve estar expressa em lei, ou seja, vai ter um rito que a lei vai estabelecer para que etapas primordiais sejam cumpridas. Ou seja, se algumas dessas etapas não forem cumpridas, esse negócio não vai estar constituído plenamente em sua eficácia. Um exemplo que eu trago aqui, gente, contrato de compra e venda de bem imóvel. A gente sabe que o bem imóvel, né, o ramo imobiliário, quando eu vou comprar uma casa, quando eu vou comprar um apartamento, um terreno, tem algumas regras que o Código Civil já nos estabelece. Ele vai dizer, é claro, que nós temos liberdade de contratar com a outra parte em alguns pontos, mas, no entanto, a gente vai ter que seguir algumas regras. Uma delas, fundamentalmente, é o registro civil público, né, da escritura pública, né? Então, ou seja, o contrato que eu faço de compra e venda com a outra parte é livremente. Questão de entrega do imóvel, questão de prestações, condições, tudo isso a gente pactua livremente. Mas aí a lei vai dizer, olha, depois que você fizer o contrato, acertar o preço com a outra parte, condições de pagamento, etc., você terá que, quando for firmar o negócio, após isso, registrar a escritura pública num cartório de registro de imóveis. Porque só assim, esse novo comprador, ele terá, de fato, o direito da propriedade. Porque o direito da propriedade, a gente sabe, ele é um direito real. Né? No campo do direito civil, esse estudo dá-se no direito das coisas, né? Que vocês verão mais futuramente. Mas eu digo para vocês que quando falamos em direitos reais, estamos falando em questões de propriedade ou posse. Então, nesse caso da compra e venda de um bem imóvel, né, efetivamente o que eu estou comprando não é só o bem imóvel, mas sim a propriedade dele, né, o direito de propriedade. Inclusive, nos é garantido, né, constitucionalmente, é um dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, né? Então, observem, gente, que a compra do bem imóvel ela é livre até certo ponto e depois a lei nos dá um direcionamento. Se eu não fizer esse registro, por exemplo, no cartório de imóveis e ficar com o chamado contrato de gaveta, a gente costuma ouvir muito esse termo, né? Que em direito, na verdade, não existe, a gente usa como uma linguagem popular, né? Esse famoso contrato de gaveta, ele não vai nos dar garantias de propriedade, por exemplo. Se essa pessoa que me vendeu este imóvel, digamos que esse imóvel vá à penhora, e ainda eu só tenho o contrato de gaveta, e ele seja penhorado, seja tomado daquela pessoa por dívida, e eu chegar lá e dizer, não, mas o imóvel é meu. O juiz vai dizer, meu senhor, mas o imóvel é seu, mas como que não está em seu registro? Aí dá uma confusão tremenda. Até você comprovar um vínculo, você, dependendo da situação, você pode até ter uma decisão indeferida só à sua parte. Então, depende do caso específico. Porque, efetivamente, o contrato de gaveta ele não tem validade de propriedade. Ele tem efeito jurídico, mas ele não tem validade, né, como um título de propriedade. O título de propriedade só é constituído, só é garantido, de fato, após o registro no cartório de imóveis, tá? Então, por isso que é um contrato que exige uma solenidade, uma formalidade. Então, observem que a diferença, gente, do primeiro, que é o não solene, para o solene, é efetivamente no destinamento que a lei dá, né, no que tange a prática do ato contratual. Então, em alguns casos, ela vai dizer que não tem formalidade alguma, não há solenidade alguma, então as partes têm total liberdade para fazer isso. Isso porque, né, a lei ela não traz previsão nesse direcionamento. Já nos contratos solenes ou formais, vai se exigir, sim, nesse caso, obrigatoriamente, essa palavra é importante, que sejam seguidos, né, alguns ritos para a formalização final deste negócio, tá? Avançando, gente, nos deparamos aqui com mais outras duas modalidades, que são os chamados contratos consensuais, né, ou reais, né? Consensuais já nos dá uma palavra muito tranquila, né, que é de consenso, né? Se a gente for pensar o contrato no sentido geral, né, na sua natureza, ele é um acordo de consensos, né? Ele é uma união de consensos entre dois sujeitos contratuais, né? Então, observem que eu coloco aqui, né, que é o simples fato do consenso das partes. Esse consenso se manifesta quando há a aceitação da proposta. Vocês vão lembrar, algumas aulas atrás, a gente falou da formação dos contratos, né? A gente teve a proposta, a aceitação, toda aquela questão, né?
e quem faz a proposta é o policitante, quem recebe é o oblado, né, que é a oblação, e depende dessa aceitação para que se formalize o contrato, né? Então, observem que essa etapa de formação dos contratos se dá justamente no consenso. E um exemplo que eu trago, veja que o compra e venda é total flex, né? Ele se enquadra em quase todas as modalidades, né? Observem que compra e venda depende também do consenso das partes, não é? Então, ou seja, se eu quero comprar um veículo, digamos, de outra parte, ou de uma empresa, de uma concessionária, obviamente que a minha manifestação de vontade representa o meu consenso e interesse real em adquirir aquele bem. Do mesmo modo, do outro lado da parte, quando há o consenso, né, a autorização, a manifestação de interesse, de intenção de venda daquele bem automóvel, por exemplo, né? Então, a gente observa que o consenso nada mais é, gente, do que uma alma de um contrato. Se nós não tivermos consenso dentro de um contrato, obviamente nós não temos condições para que se siga essa relação negocial. O consenso é um dos pontos primordiais, eu diria que até um dos passos iniciais da constituição de um contrato, tá? Então, basicamente, contratos consensuais é aqueles que se formam, então, de como está ali, com o simples consenso, né, consentimento das partes, tá? No entanto, gente, contratos reais, eu diria a vocês que os contratos reais também necessitam do consenso para se formarem, mas não somente disso. Aí que vem a diferença do de cima. Porque, na verdade, além do consenso, gente, existem algumas regras estabelecidas na legislação que também têm que ser seguidas para que se faça efetivamente um direito real, se constitua. Observe que eu coloco, gente, são aqueles que não bastam o consenso, mas necessitam dele, né? Por ter havido consenso entre as partes, mas o contrato não nasceu ainda, né? Portanto, não se originou ainda. Pois nos contratos reais, atenção, falamos em contratos reais, estamos falando de propriedade ou posse, o contrato só nasce com a entrega da coisa do objeto contratado. Por isso eles se chamam reais, pois são umbilicalmente, ou seja, muito forte aqui de unidos, né, unificados, a coisa que é seu objeto. Alguns exemplos, trago o mútuo, o comodato, o depósito, o contrato estimatório, ou seja, o contrato de depósito, por exemplo, gente, a gente pode depositar bens em favor de alguém. Digamos que alguém vai cuidar de um bem, zelar por um bem para mim. Até na videoaula, acho que eu passei um exemplo de um comodato de veículo. Perdão, de um depósito de veículo. Que geralmente nas garagens comerciais, né, que tem CNPJ constituído, eu posso deixar um veículo lá a depósito, ou seja, a responsabilidade do garagista por determinado tempo, enquanto eu viajo, enquanto talvez eu estou fora, e lá ele vai ter a obrigação de ser um depositário fiel. O que é isso, gente? Que ele vai ter que resguardar esse veículo, a sua integridade, que ele esteja em condições, assim como eu entreguei, eu possa recebê-lo em segurança. Para isso, é claro que eu vou pagar um aluguel, né, do espaço dele que eu estarei utilizando, para que o meu veículo fique, entre aspas, em segurança, né, em tranquilidade. Isso é um contrato de depósito, gente, também. A gente pode depositar bens móveis, né, bens físicos também. Então, observem que o fato de eu entregar para ele o meu veículo, observem que eu estou entregando o direito de posse, não propriedade. Atenção, gente, propriedade é um título, né, de venda, né, nesse caso. Nesse caso, como eu estou entregando o veículo aos cuidados dele, posso assinar um contrato de depósito que ele vai ficar lá 60 dias na garagem dele. E eu pagarei, claro, pelo preço convencionado nesses 60 dias. Então, ou seja, chegando o 60º dia, eu vou lá retirar o veículo, né? Por outro lado, a garagem tem a responsabilidade de me entregar o bem sem batida, sem risco, né, nas condições até então que eu deixei o veículo, que eu depositei. Então, portanto, é um contrato também de natureza real, porque estamos discutindo a posse. Então, aqui, gente, é uma palavra muito importante a gravar, um raciocínio bem interessante. Quando falarmos de contratos reais, ou estamos falando da sua propriedade ou da sua posse do bem. Então, aqui é uma dualidade que está sempre presente como caracterizadora, tá? Observem aqui que no consensual a gente ainda não tem esse elemento de propriedade real, né? Posse ou propriedade. Na verdade, aqui é um passo inicial, né? Se constitui apenas o consenso das partes. Agora, questões adicionais da negociação, dependendo do rumo que vai tomar, como o exemplo do contrato de depósito, né? Estamos falando aqui de um contrato real, de natureza real, né? Porque ele fala de propriedade ou posse, tá? Então, isso é um elemento que vai distinguir um do outro. Por isso que eu coloco, inclusive, né, gente, que os contratos reais, na maioria dos casos, né, são com a entrega de coisa, eu falei, né, de objeto, de bem, então é relacionado a isso, ou a compra e venda de algo, ou a locação de algo. Locação de imóvel também, gente, é um contrato real, né, porque, na verdade, eu estou entregando a posse do imóvel para o locatário, enquanto ele for utilizar, ele vai pagar o preço do aluguel convencionado, quando ele sair, ele me devolve a posse. Veja-se que eu entrego apenas a posse, mas permaneço com a propriedade. O título ainda é meu, eu não transferi para ele, tá?
Ok, gente, avançando, aqui temos outras duas modalidades, que são chamados contratos mistos, né, o próprio nome já diz, ou os contratos conexos e coligados, que é a mesma coisa um ao outro, tá? O que eu quero dizer aqui, gente? Quando a gente fala em contrato misto, significa dizer que, no mínimo, né, a gente vai ter algo além do ingrediente normal de um contrato. O que eu quero dizer com isso, gente? Um contrato único e independente, a gente falou isso até na aula passada, quando falamos da autonomia dos contratos, vocês vão lembrar que um contrato ele tem autonomia quando ele não depende de outro, né, para ele se consolidar e seus efeitos assim como. Nesse caso aqui, os contratos mistos é quando nós temos a união de dois ou mais contratos relacionados a um mesmo único objeto prestacional. O exemplo que eu trago aqui, gente, que vocês vão compreender muito tranquilamente, é, digamos que eu contrate uma viagem de cruzeiro, né? Um cruzeiro lá que vai fazer pela costa brasileira, por exemplo, a rota de passeio turístico, né? Vê-se, quando eu contrato com a agência, seja com a agência de turismo ou com a própria empresa que presta esse serviço do cruzeiro, vê-se que eu vou fazer, na verdade, vários contratos dentro de um só. Mesmo que talvez eu nem perceba isso, vai estar elencado todos esses elementos dentro daquele único contrato. Por isso que a gente fala em contrato misto. É quando ele traz várias funcionalidades contratuais dentro apenas de um só. É o chamado 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, por exemplo. Observe que aqui nesse contrato do cruzeiro, gente, eu vou ter a união de um contrato de locação, né, porque na verdade eu vou estar locando, digamos, num cruzeiro a gente geralmente loca um quarto ali dentro, né, um dormitório, como se fosse um hotel ambulante, né? E locação de serviços, né? Do outro lado, o transporte, né, que o navio vai me transportar, também até mesmo o transporte de condução, muitas vezes, do porto, do local até o navio, da cidade, depende da minha localidade, né? Outra questão, a compra e venda de um produto, eu estou comprando também um produto, né? Por mais que é uma viagem, a viagem ela é compreensível como um produto em direito civil, direito do consumidor, e ao mesmo tempo, gente, eu estou também contratando uma prestação de serviços, tanto da agência de turismo, quanto também da própria emprestadora de serviços de cruzeiro, que lá dentro do próprio cruzeiro, a gente sabe que pode ter serviço de alimentação, serviço de bebida, serviço de recreativo, de lazer, entretenimento, uma série de coisas, né? Então veja-se que aqui é um exemplo muito claro de um contrato misto, que é quando realmente eu uno várias funções, funcionalidades e obrigações dentro de um único contrato. Então são prestadas simultaneamente, praticamente juntas, tá? Agora, observem que abaixo nós temos os chamados contratos conexos ou coligados, tá, pessoal? Ou seja, conexos é muito simples, é quando contratos eles têm conexões, coligações entre eles para que determinado objeto negocial seja cumprido. Então veja que eu coloco, são aqueles em que ocorre a utilização de uma pluralidade, ou seja, vários negócios, né, para a realização de uma operação econômica. Aqui eu cito o Código Civil, alguns elementos como o 421, o 112, o 113, né, que a gente até falou isso no início do semestre, que são princípios norteadores dos contratos, né, eu coloco ali que os contratos coligados devem ser interpretados segundo os critérios hermenêuticos, portanto, interpretativos, né, do Código Civil, em especial dos artigos 112 e 113, considerada sua conexão funcional, né? Então, veja-se, quando a gente fala de contrato conexo, gente, é quando ele tem que ter uma conexão de um contrato com o outro para que se cumpra lá na frente o objeto prestacional. Olha um exemplo que eu trago aqui, gente. Dois exemplos, né? Eu trago o primeiro da subcontratação sucessiva. Se não me falha a memória, na videoaula eu usei um exemplo com vocês da subcontratação de frete, serviços de transporte, de mercadoria. Isso ocorre muito quando, por exemplo, a gente compra produtos em grandes redes nacionais, grandes lojas, né, de varejo, e que a gente compra, digamos, lá uma televisão, eu comprei, e vai vir lá do Rio de Janeiro. Só que para essa televisão chegar até a minha casa aqui em Cuiabá, pode ser necessário, talvez, que a empresa que vai me vender, ela não tenha um frete que sai lá do depósito dela do Rio de Janeiro e chegue exatamente, diretamente na minha casa. Talvez nesse percurso de entrega até a minha residência, seja necessário que essa empresa ela convencione um contrato com um terceirizado que faça essa entrega. Por exemplo, ele traz do Rio de Janeiro até Cuiabá, mas ele não entrega na residência. Digamos, o caminhão deixa num depósito e aí um terceiro contratado por essa empresa, um serviço de frete local, fará a entrega dessa televisão na minha casa, por exemplo. Então, observem que aqui nós temos uma subcontratação sucessiva, porque nós temos, no mínimo, 2 contratos de transportes, né, para que esse objeto, esse bem, chegue à minha casa. Então, não vem diretamente num único contrato. E quando eu contrato também com a própria loja, né, eu tenho um contrato de compra e venda,
né, mas ele vai ter uma sucessão de um contrato de transporte. Então, esse transporte ele vai se desdobrar nesse exemplo que nós utilizamos, né, em duas situações, um transporte até Cuiabá e de Cuiabá até a minha casa. Então, observem que isso é uma subcontratação, né, sucessiva, porque um na sequência do outro. Um outro exemplo, talvez um pouco mais tranquilo, gente, que a gente vivencia dia a dia com maior frequência, é a utilização do próprio cartão de crédito. Quando a gente vai consumir, digamos, num estabelecimento, vai comprar um bem em uma loja, veja-se que o contrato de cartão de crédito, gente, eu trago aqui pelo menos 3 funcionalidades. Observem. Primeira delas, estão em cores diferentes, tá? O contrato de financiamento na modalidade cartão de crédito entre a administradora de cartão e o consumidor. Ou seja, quando eu contrato um cartão de crédito, a gente vai lembrar que esse cartão de crédito, eu faço um contrato com a operadora. Digamos, eu contratei um cartão de crédito do banco, vem aqueles contratos de adesão, lembra, gente? Aqui também encaixa adesão. Para mim assinar, que eu estou adquirindo o contrato, existem as regras, enfim, pronto. A partir dali eu estou habilitado e recebo o cartão em casa. Então, isso já foi um contrato. Segundo, o contrato de credenciamento da administradora do cartão e o lojista. Ou seja, o comerciante, quando ele vai deixar disponível lá as maquininhas na sua loja, e ele tem que assinar o contrato com as bandeiras de cartão, né? Visa, Mastercard, entre outras, né? Então, isso também é uma segunda modalidade contratual que está dentro do mesmo objeto. Observe. E, por fim, o contrato de compra e venda que eu vou fazer com o lojista. Não é um contrato físico especificamente, mas um ato, né, de compra e venda. Digamos, eu vou lá comprar um produto. Então, eu vou lá, no momento que eu compro aquele produto, e vou passar o meu cartão, veja as 3 elementos que estão vinculados nessa mesma conexão. Eles estão conexos, né, esses contratos. Então, não são contratos mistos, mas sim conexos. Porque, na verdade, cada ato é uma conexão para que chegue justamente ao destino final. Então, observe, gente, que talvez esses atos a gente não perceba, né, quando a gente utiliza no nosso dia a dia, e isso acaba por si só nos trazendo essa característica de conexão contratual. E vários módulos, várias espécies contratuais estão unidas, muitas vezes, um mais um, até chegar àquele destino final. Tá? Por fim, gente, para encerrar aqui, nós temos os chamados contratos judiciários. Aqui eu chamo a atenção de vocês, que na verdade não seria bem um contrato constituído. Eu digo a vocês que aqui é uma discussão doutrinária no campo da doutrina, que alguns doutrinadores se posicionam que o contrato chamado, né, tipificado como judiciário, não é um contrato de fato, mas a grande maioria a gente coloca que entende-se que, pelo fato de ocorrer a manifestação de vontade dentro dessa modalidade, ele é um contrato judiciário. Observe por quê. Deixa que eu coloco, gente. São acordos de vontade firmados entre autor e réu no curso de um processo. Atenção. Aqui, quando eu falo em contrato judiciário, gente, significa que eles só podem, atenção, se consolidar dentro do Poder Judiciário através do processo judicial. Ou seja, são atos que são promovidos dentro do contrato, do processo, que tem essência de contrato. Exemplo de uma audiência de conciliação. Digamos que as partes vão para a primeira audiência em um processo, acompanhado dos seus advogados, e vai ter o magistrado, vai ter o escrivão na sala, na sessão. O que acontece? Nessa audiência, a única finalidade é o juiz tentar verificar se há uma possibilidade de acordo entre o réu e o autor ou não. Se não houver, encerra-se a audiência ali e é remarcada a instrução e julgamento, que é outra etapa, né? Veja bem, nessa audiência de conciliação e julgamento, se as partes chegarem a um entendimento, a um acordo, para que até o processo não siga mais a partir dali e vai finalizar ali naquela própria audiência, chega um acordo, ali é lavrado a própria ata de audiência, vai ser colocada as condições do acordo. Então, ou seja, a parte compromete-se a pagar tanto, a outra parte cedeu tanto ao valor, chegaram a um acordo, finaliza-se o processo, ponto. Esse ato, gente, então, para grande parte da doutrina, ele é compreensível como um contrato judiciário, tá? Claro que eu coloco também que depende depois da homologação judicial, que é na própria audiência, nesse caso, o juiz, ele simplesmente homologaria aquele acordo, dando fé pública a ele, dizendo que ele passaria a ter efeito de validade jurídica a partir de então. Né? Então, que as partes não poderiam mais voltar atrás. Né? Isso é como se fosse selar o acordo, tá? Mas, em suma, gente, contrato judiciário não é um contrato, então, que a gente utiliza no nosso cotidiano extrajudicial, e sim, somente dentro de um processo judicial, que é justamente que é nada mais, nada menos do que a manifestação de vontade em compor acordos dentro de um processo judicial entre as partes, ou seja, autor e réu, ok? E aqui a gente chegamos à caminhada dos 25 contratos que nós acabamos de estudar, então, ao longo dessas 2 aulas. Só vou encerrar a gravação aqui, gente, só um momentinho. Pronto. E aí eu